Tenhas um lindo dia, mas ainda não terminou o dia, é o que eu desejo para vocês, né? Metabolismo de los aminoácidos, parte 2. Aí eu fiquei um pouquinho convencida na hora de preparar a aula, né? Então coloquei aqui, né? Quando tem uma aula de bioquímica, né? né? Fiquei um pouquinho. Aí eu coloquei aqui para vocês. E vamos lá, gente. Eu trouxe para vocês, né? Esses aminoácidos, né? E algumas características, algumas funções, propriedades desses aminoácidos. Então, nós vamos começar com a arginina. A arginina, acabamos de ver que ela participa do ciclo da ureia, não é? E a arginina, ela é considerada nem essencial, nem não essencial. Ela é considerada semi-essencial. Por quê? Porque em alguns períodos da nossa vida, esse aminoácido que o nosso organismo ele consegue sintetizar, ele se torna essencial. Por exemplo, durante a adolescência, nessa etapa de crescimento, muitas vezes é necessário uma suplementação de arginina. Quando existe alguma lesão muscular, algum trauma muscular, muitas vezes essa arginina também se torna essencial. Ou também ela se torna essencial em algumas patologias, devido a uma consequência de alguma patologia. Então, por isso que ela é considerada semi-essencial. Se a gente for analisar a estrutura da arginina, né, a arginina, ela é um aminoácido semi-essencial, ela é hidrofílica, e devido à sua cadeia lateral ter um composto orgânico amino, ela é considerada um aminoácido básico. Então, tudo isso que eu falei para vocês está aqui. Olhem só, pessoal, a estrutura da arginina. Então, esse aminoácido, eu vou apontar com a flechinha, ele tem o carbono alfa, que é chamado carbono quiral, nós já fizemos até revisão também, né? E ele tem o grupo amino, ele tem o grupo carboxila e toda essa cadeia lateral. Existe uma classificação dos aminoácidos de acordo com a natureza da sua cadeia lateral. E uma dessas classificações vai ser que existem aminoácidos que são básicos. Quando que eu sei que é um aminoácido básico? Quando a gente observa essa cadeia lateral, e aí observo que tem esse grupo aqui, ó, o grupo amino, tá vendo nitrogênio aqui, nitrogênio aqui, nitrogênio aqui? Então, esse é o grupo amino. Então, toda vez que na cadeia lateral tem o grupo amino, esse aminoácido vai ser um aminoácido básico. Logicamente que isso não vou cobrar de vocês, porque vocês já viram em Bioquímica 1, vocês já passaram por Bioquímica 1, então vocês já sabem. O que eu quero que vocês lembrem? Algumas funções dessa arginina dentro do nosso organismo. Então, algumas, inclusive, eu já comentei com vocês. Então, como todo aminoácido, ela participa da síntese proteica, ela participa em vários processos de síntese, né? Na síntese de poliaminas, essas substâncias são necessárias para o crescimento e diferenciação celular da mucosa intestinal. Já sabemos que ela participa da síntese da ureia, ela participa também da síntese renal da creatina, já sabemos que ela é precursora do óxido nítrico, ela tem efeitos imunotrópicos, e olhem só, a arginina, ela ajuda na liberação de certos hormônios para o nosso organismo. Quem são esses hormônios? 3, tá? O nosso hormônio do crescimento, o nosso glucagon e a prolactina. Então, a arginina tem todas essas funções, além da síntese proteica. Professor. O que eu tinha falado para vocês? Pode falar. Ela também tem alguma função na absorção de vitamina C ou não? Então, a vitamina C, no caso da arginina, ela funciona como se fosse uma coenzima, ajudando o processo de absorção dela pelo nosso organismo. Vocês sabem que muitas vitaminas, elas funcionam como coenzimas, auxiliam o processo. Então, a vitamina C, eu não coloquei aí, mas a vitamina C auxilia como coenzima. Tá? É porque tem umas muitas vitaminas C que já vem com arginina, né? Isso que eu ia falar, ela vem associada, uma vem associada com a outra, né? É isso mesmo. E a gente vai ver vários tipos de suplementação. Suplementação em aminoácido aqui não falta, né? Aí eu coloquei para vocês também os efeitos ergogênicos dessa arginina, tá? Que são aquelas pessoas que fazem a prática de exercício. Então, por que a arginina é importante? Porque ela melhora o rendimento de exercícios, porque ela ajuda na síntese proteica muscular, principalmente, e como nós já vimos, ela libera um desses hormônios, vai ser o hormônio do crescimento, além da prolactina e o glucagon, certo? O glucagon, ele liberando, ele vai aumentar os níveis de ATP, principalmente a nível muscular. Nós já estudamos que o glucagon, um dos ativadores do glucagon
é a prática do exercício. E quem ajuda na liberação do glucagon vai ser a nossa arginina, para que vocês vejam que um está ligado com o outro, tá? Tudo que nós vimos, né? Tudo está ligado, pessoal. Em relação ao óxido nítrico, né, então a arginina ela é a precursora do óxido nítrico, através da nossa enzima óxido sintetase, e como eu falei para vocês, né, uso clínico na aterosclerose. Gente, logicamente que ela não substitui nenhum medicamento, não vou falar para vocês, substitui e coloca uma suplementação em arginina, não é isso, mas ela auxilia no processo também, né, junto com os medicamentos. Por quê? Porque o óxido nítrico em si, ele tem uma ação vasodilatadora, certo? E essa ação vasodilatadora, ela vai frear vários processos que estão relacionados com essa patologia. O principal processo que está relacionado, onde ela vai ter a sua ação, é em relação à agregação plaquetária. Então, é aí que vai agir a arginina, já transformada em óxido nítrico, ok, pessoal? Bom, aí eu trouxe um pouquinho de cada mesmo, como eu falei para vocês. O nosso próximo aminoácido é a histidina, tá? A histidina é considerado um aminoácido não essencial, quer dizer que o nosso organismo ele consegue sintetizar, mas em alguma etapa também da nossa vida, principalmente quando crianças, ele pode ser um aminoácido essencial, quer dizer que em algum momento a gente pode, de repente, ter que fazer alguma ingesta de algum alimento que tem histidina, de alguma suplementação em histidina. O que é importante bioquimicamente lembrar desse aminoácido é que a degradação dele, ele produz um outro aminoácido, que é o glutamato. E isso é feito através de um processo que nós já conhecemos, que é a transaminação, né? Ele dá lugar a esse glutamato. Também é importante lembrar que a descarboxilação desse aminoácido, da histidina, ele vai formar o quê? Histamina. Daí vem a associação histamina, histidina, tem a ver? Sim, tem a ver, pessoal. Então, a histamina, ele é o produto da degradação desse aminoácido, da histidina, tá? Também a histidina é importante porque ela está presente em alguns péptidos, como eu dei exemplo aqui, ó. Péptidos que contêm histidina, que vai ser a carnosina e a anserina. Qual a importância da carnosina? Qual a importância da anserina já, tá? Então, tanto uma como a outra, elas têm relação com o quê? Em relação à nossa recuperação muscular, a regeneração de pele. E no caso, a carnosina, esse péptido, né, exclusivamente ela está relacionado com o aumento da longevidade também. Quais são as funções da histidina? Justamente pelo processo de descarboxilação dela, nós vamos ter a histamina, uma das funções dela vai ser o quê? Vai ser em relação ao nosso sistema imunológico, tá? Então, é o que diz aqui, essa é uma substância segregada no sistema imune quando tem um elemento estranho no interior do corpo. Os benefícios para as defesas do organismo aparecem devido por quê? Por que ela tem essa função? Por que ela tem esse benefício? Porque ela é precursora da histamina, ok, pessoal? Outra função da histidina também que eu trouxe para vocês é que ela ajuda no melhoramento, vamos dizer assim, da nossa mielina. Tá? Então, ela ajuda nesse papel em função de melhorar a mielina e também ela está relacionada com o processo de quimiotaxismo, tá? Nós aí vamos ter a presença da histidina. A histidina, dentro do nosso corpo, nós encontramos principalmente onde, pessoal? Na nossa hemoglobina. Então, nossa hemoglobina, ela contém histidina. Tá? Essa globina, ela é um conjunto de aminoácidos, e um desses aminoácidos vai ser a histidina. Também podemos utilizar a histidina, pessoal, no tratamento de algumas patologias, sempre, como eu falo para vocês, de uma forma auxiliar, não substituindo o medicamento, ok? Então, ela pode ser utilizada no tratamento de alergias, no tratamento de úlcera, da artrite reumatoide, né? E anemia também. E a deficiência dela pode provocar, assim, gradativamente uma perda da audição. Não se sabe exatamente o porquê isso acontece, né?
Então, a causa está sendo estudada, mas ainda não se sabe o porquê. E uma outra função também da histidina é que ela, junto com o hormônio do crescimento e outros aminoácidos, né, elas ajudam na reparação de tecidos. Mas quais tecidos, principalmente? Do sistema cardiovascular. Então, para que vocês vejam a importância de cada um dos aminoácidos, se eu pudesse trazer de todos para vocês. Aqui eu trouxe dos BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, pessoal. Nós vamos ter 3, leucina, isoleucina e a valina. Esses aminoácidos de cadeia ramificada, assim como todos os outros aminoácidos, eles participam na síntese de proteínas, todos eles, né? Disso a gente não tem dúvida. Mas em relação ao processo metabólico, processo de degradação desses aminoácidos essenciais, ele não vai acontecer no fígado, o processo de degradação, ele vai acontecer principalmente no músculo. E esse vai ser um diferencial desses aminoácidos de cadeia ramificada em relação aos outros aminoácidos, tá? Então, aqui, ó, a principal função desses aminoácidos é a formação de proteínas no interior do nosso organismo. Aqui, mais uma vez, esses 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. Aqui, pessoal, olha só o que eu falei, tá aqui nesse terceiro parágrafo. A diferença da maioria dos outros aminoácidos é que esses aminoácidos se decomponem, eles se degradam em grande parte no músculo e não no fígado, como acontece com os outros aminoácidos, tá? Por isso, né, nós pensamos que eles têm um papel importante na produção de energia durante a prática de exercício, por essa característica desses aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Aí eu trouxe para vocês esse esqueminha que tá bem interessante, tá? Então, aqui do ladinho vocês estão vendo a leucina, a isoleucina e a valina, que são os 3 aminoácidos de cadeia ramificada, BCAA. Tá? Eles vão ser absorvidos a nível de intestino, tá? Intestino delgado sempre. O passo inicial vai ser no fígado. Eles não são metabolizados. Estão vendo aqui, ó? Não são metabolizados. E assim eles vão chegar à corrente sanguínea. O que acontece com esses aminoácidos? Assim como os outros aminoácidos, eles fazem também processo de transaminação. E aí eles vão formar o quê? Cetoácidos, mas vão ser cetoácidos de cadeia ramificada. Não tem problema. Lembra que eu falei para vocês que um cetoácido ele vai estar pronto para quê? Para síntese de glicose, para síntese de ácidos graxos, para síntese de compostos oxidados para formar ATP. É isso que ele está falando aqui, ó. Cetoácidos da cadeia ramificada são usados como fonte de energia por outros órgãos quando ele entra no ciclo de Krebs, ok? Então, esse cetoácido, que é o BCAA, ele é o cetoácido. Agora, onde que vai acontecer a degradação desses aminoácidos? Ela acontece aqui no músculo. Tá? Então, esses BCAA, eles vão ser degradados no nosso músculo. Daí é que se pensa que eles são utilizados bastante, sua principal função está a nível de síntese da proteína a nível muscular. Olhem só, no sistema nervoso, o BCAA, o que eles fazem? Reduzem o apetite, porque ele está relacionado com a síntese de serotonina e vai associada à fadiga. Então, olha aqui embaixo, os aminoácidos de cadeia ramificada são uma fonte de energia importantíssima para os nossos tecidos, principalmente em condições de estresse durante a prática de exercício físico, certo, pessoal? Aqui, no nosso músculo, o que acontece? Tem que acontecer a degradação desses aminoácidos de cadeia ramificada, eles precisam ser degradados, porque se eles não são degradados, eles vão ficar acumulados no nosso organismo, tá? E aí eles geram patologias, isso pode acontecer, como a leucinose, por exemplo. Quem é que vai degradar esses aminoácidos? Uma enzima, na verdade é um complexo enzimático chamado 2-cetoácido desidrogenasa, que é o BCAA, tá? É o nome da enziminha. Certo? Então, o que eu falei, né? Em primeiro lugar, qual é a função desses aminoácidos? Blocos de construção, síntese de proteínas, principalmente a nível, para todo o nosso organismo, mas principalmente a nível de
músculo. Lembrem que eles podem reduzir a fadiga durante a prática de exercício físico, porque eles diminuem a produção de serotonina no nosso organismo, né? Lembrem que, olhem só, isso aqui eu gosto de colocar, não são 3 os aminoácidos, leucina, isoleucina e valina? A leucina, pessoal, ela tem maior impacto para quê? O que ela vai fazer? Construção de proteína muscular. A leucina, o principal trabalho dela vai ser esse, construção de proteína muscular. Já a nossa isoleucina e a nossa valina, as principais funções das outras duas vai ser na produção de energia e regular os níveis de açúcar no nosso organismo, tá? Então, saibam essas características também. Então, existem alguns estudos que dizem que esses aminoácidos, eles podem fazer esse controle da nossa glicemia. Aqui ele só está repetindo. Também já vimos que a nível do sistema nervoso central, né, vocês estão vendo aqui que ele ajuda o quê? A melhorar, né, ela vai diminuir essa saciedade, então ela previne o aumento de peso, ela melhora a perda de peso, ok? E olhem só que legal, os suplementos de aminoácidos de cadeia ramificada, elas podem ser utilizados como auxiliar, sempre falando, de qualquer doença que seja hepática, tá? Então, eles podem ajudar a melhorar a nossa função hepática também. Agora, eu trouxe para vocês outro aminoácido, é a lisina. A lisina é um aminoácido essencial também. O principal papel da lisina, pessoal, vai ser na absorção de cálcio. Ela ajuda na absorção de cálcio. Pensem um pouquinho, se ela ajuda na absorção de cálcio, ela vai evitar a eliminação desse bioelemento do nosso organismo. Aumentando a absorção de cálcio, diminuindo a eliminação de cálcio, ele ajuda na prevenção, por exemplo, de osteoporoses, ok? Então, é uma das funções da lisina. Ela tem outras funções? Sim, ela tem outras funções, ó, além da absorção de cálcio, construção de proteínas musculares, recuperação de intervenções cirúrgicas, de lesões deportivas, ela ajuda na síntese de enzimas, de anticorpos, de hormônios também. Mas o papel central está ligado à absorção de cálcio. Também podemos dizer que a lisina, devido a essa produção de anticorpos, ela é bastante utilizada em patologias que sejam de ordem viral. Principalmente, isso já está comprovado, ela é utilizada no tratamento da herpes, ok? Como está aqui, eu coloquei, né? Medicina alternativa para vocês. Então, a herpes é uma doença viral, né? Nós temos herpes tanto oral como genital, e já é comprovado que a lisina, esse aminoácido, vai fazer com que as feridas desapareçam num tempo que seja menor, vamos dizer, seja mais rápida essa cura também, e que ela apareça com menos frequência, ok? Então, esse é um dos exemplos. Aqui ele fala até de uma suplementação, nesse caso, que bastaria de 1 a 3 gramas diários de lisina, tá? Para a prevenção do aparecimento, né, dessas feridas. Também a lisina, ela pode ser utilizada, como já sabemos, uma das principais funções está relacionada com cálcio, então ela ajuda na absorção desse cálcio e diminui a quantidade de mineral que é eliminada pela urina. Consequentemente, ele ajuda na prevenção de quê? De osteoporose. A lisina, em combinação com a arginina, com o aminoácido que nós já vimos, ela também pode ajudar no crescimento de células, de novas células, né, células ósseas. E também outras funções relacionadas a colágeno, a síntese de proteínas, como colágeno, ela está ligada também a tendones, piel, ligamentos, cartilagens, então ela ajuda a melhorar nesse sentido. Também a lisina, pessoal, existem alguns estudos que dizem que ela ajuda a melhorar a ansiedade, tá? São alguns estudos que eu coloquei aqui, e, portanto, ajuda a nossa saúde mental. Então, ó, sintomas de deficiência, né, dessa deficiência de lisina, podem incluir níveis mais altos de estresse e ansiedade. Então, de repente, uma falta de lisina poderia conduzir esse estresse ou ansiedade. Então, tem que fazer a suplementação também.
Já sabemos que ela ajuda na produção de anticorpos, né? E também ajuda na criação e reparo muscular. Então, quando tem alguma distensão, alguma ferida muscular, né? Então, ela ajuda nesse reparo e na criação de músculos. Então, são todas funções da nossa lisina. A metionina, pessoal, é um aminoácido que é considerado, ele é essencial, nós vamos adquirir através da nossa alimentação. A metionina, ela é muito importante porque uma das principais funções dela vai ser na decomposição de lipídios. Além disso, a metionina, como vocês estão vendo aqui, na cadeia lateral dela, ela tem enxofre. Esse enxofre, pessoal, ele confere a esse aminoácido uma característica antioxidante. Se ele é antioxidante, ele ajuda a combater os radicais livres. A metionina também, ela é precursora da cisteína e da taurina. E a cisteína, ela é precursora da glutationa, que é o neutralizador de toxina. Além disso, a metionina, pessoal, ela tem outras funções, né? Outras funções delas relacionadas vai ser, ela evita a fragilidade capilar, ela protege contra a radiação, né? Tá tudo aqui eu coloquei para vocês. Diminui a debilidade muscular. Ela também pode ser utilizada para o tratamento da osteoporose, assim como a lisina. Ela pode ser utilizada na febre reumática, na toxemia da gravidez, durante a alergia química, né? Então, são alguns benefícios da metionina. Como eu falei para vocês, ela é um poderoso antioxidante, porque ela contém na sua estrutura esse açufre. Praticamente todas as substâncias que contêm na sua estrutura química o enxofre, ela poderá ser um antioxidante, ok? Então, ela também é utilizada em tratamentos da síndrome de Gilbert, que é uma anomalia da função hepática. A metionina ajuda na síntese de colágeno, na síntese de ácidos nucleicos. Que mais? A metionina, olhem só, ela é conveniente para as mulheres que fazem uso de anticoncepcionais orais. Por quê? Porque ela vai estimular a excreção do excesso de estrógeno que pode ter esse medicamento, né? E olha só que interessante, a metionina, ela pode ser usada por pessoas que são esquizofrênicas, porque na esquizofrenia, o que é verificado? Um aumento de estamina. Tá, então tem um aumento da estamina. Quem que pode ajudar a diminuir esses níveis de estamina? Vai ser a nossa metionina, ok? A gente não pode colocar histidina nesse caso, porque a histidina, justamente, ela é o precursor da estamina. Mas a metionina, sim, ela reduz esses níveis de estamina. Como eu falei para vocês, né, a metionina, ela é o precursor, tá, da cisteína, e a cisteína, ela é o precursor do glutátium. E o glutátium, ele é um neutralizador de toxina, né? Ele faz a proteção do nosso fígado. Gente, eu coloquei também onde nós encontramos a metionina, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, cebola, carne, soja, peixe, ovos, né? Então, o nosso organismo, ele precisa da metionina, ele utiliza a metionina para produzir o quê? Um alimento cerebral chamado colina. Aí vocês perguntam, colina, onde que a gente vê colina? Vemos em acetilcolina, ok. Justamente a acetilcolina, que é um neurotransmissor que vocês vão estudar bastante em Farmaco 1 no próximo semestre. De onde que vem a acetilcolina? A acetilcolina, a colina, ela vem da metionina, vocês já sabem. E o acetil vem do acetilcoenzima A, que nós já sabemos de onde vem. Por isso que essas duas matérias estão muito interligadas uma com a outra, ok? Muito bem. O nosso próximo aminoácido é o aminoácido da felicidade, pessoal, a nossa fenilalanina, ou fenilalanina. Vocês estão vendo que a cadeia lateral da fenilalanina é o benzeno, é um composto aromático. Toda vez que na cadeia lateral eu tenho um composto aromático, a classificação vai ser neutro aromático. Isso aqui é um aminoácido neutro aromático. É um aminoácido essencial. Por que eu estou falando para vocês que é um aminoácido da felicidade? Porque uma das funções da fenilalanina é aumentar os níveis de endorfina.
Como que ele vai fazer para aumentar os níveis de endorfina? É simples, porque a fenilalanina, ela vai bloquear uma enzima. Essa enzima é chamada de encefalinasa. E qual o mecanismo de ação da encefalinasa? A encefalinasa, pessoal, ela degrada a endorfina e a encefalina, no caso aqui. Então, como a fenilalanina, ela vai bloquear essa enzima, então não vai acontecer a degradação dessas endorfinas e nem das encefalinas. Então, a gente vai ter um aumento das endorfinas. Quando ocorre um aumento das endorfinas, o que acontece? Aumenta os níveis de energia, diminui a depressão, diminui a tristeza, e nós vamos amplificar o quê? Essa sensação de felicidade, de bem-estar que nós estamos precisando nesse momento, ok? Então, por essa razão, ela é considerada, eu falo que ela é o aminoácido da felicidade. Além disso, ela tem outras funções, né? Por que ela fala que ela está ligada a mensageiros químicos, a neurotransmissores, né? Vocês vão ver também em farmaco. Fenilalanina, gente, ela é um aminoácido essencial que ela é precursor da tirosina. E o que a tirosina tem a ver com o neurotransmissor? Tudo a ver. A tirosina, ela vai ser o precursor das principais catecolaminas, dos principais neurotransmissores do nosso organismo. A gente vai ter a síntese da tirosina, vocês vão ver. Então, já sabemos de onde vem a tirosina, fenilalanina. Ok, fenilalanina, tirosina, imagine. Aí a tirosina, pessoal, ela vai ser precursora de quem? Da L-dopa. A L-dopa é precursora da dopamina. A dopamina é precursora da noradrenalina. E a noradrenalina é precursora da adrenalina. Todo esse conjunto nós chamamos de síntese da tirosina. E já sabemos de onde vem a tirosina? Da fenilalanina, ok? Então, a tirosina não está aqui, mas ela é um aminoácido não essencial, porque nós vamos obtê-la através da fenilalanina, mas também existem alimentos que contêm a tirosina, então ela pode ser por via exógena também, tá? Outra propriedade da fenilalanina é que ela tem uma ação analgésica, né? Ela diminui a sensação de dor, então ela pode ser empregada também como auxiliar no tratamento de cefaleias, de artrite reumatoide, por exemplo, de cólicos menstruais, também ela pode ser utilizada. Como outro aminoácido, ela ajuda na síntese de proteínas, principalmente do colágeno, ok? E aqui eu trouxe as propriedades e reações favoráveis da fenilalanina. Então, ela tem ação analgésica, tem ação antidepressiva, né, justamente pelo aumento das endorfinas, sensação de saciedade, então ela ajuda a reduzir o apetite, regula o nosso ritmo cardíaco, ela serve para acalmar certas dores, como eu falei para vocês, né, cefaleia, cólicos menstruais, dolores musculares, artrites reumatoides, osteoartrites, enfim, né, são todas as propriedades da nossa fenilalanina, e muito mais, a formação de colágeno, evita a pele flácida, unhas e cabelos quebradiços, e a sua carência ou deficiência de fenilalanina, né, fenilalanina, pode causar certas patologias, como a fenilcetonúria, a alcaptonúria, um ritmo cardíaco alterado, um reflexo que seja mais devagar, uma reação, né, que seja mais lenta. Também preparei um material de fenilcetonúria, de algumas patologias, não vai dar tempo hoje, mas também vou estar trazendo para vocês, tá bom? A treonina é o nosso penúltimo aminoácido, tá? Então, a treonina, pessoal, ela também é um aminoácido essencial. Nós vamos obter através da alimentação. A treonina, ela trabalha em conjunto. Com quem que ela vai trabalhar em conjunto? Ela vai trabalhar em conjunto com a metionina e com o nosso ácido aspartico, com o nosso aspartato. Então, a treonina, a metionina e o ácido aspartico, eles vão ajudar em que processo? De metabolização de lipídios para o nosso organismo, tá? Esses três juntos aqui, ó, tá? Metabolizar aquelas graxas que se depositam em determinados órgãos, principalmente no fígado. Então, essa é a principal função. Ela atua em conjunto com quem? Com a metionina e com o nosso aspartato. Além disso, ela ajuda na formação de colágeno, de elastina e do esmalte dentário, tá? Dos nossos dentes.
E por último aqui, o nosso triptofano, tá? Que é um aminoácido também essencial. Vocês já ouviram falar do triptofano, tenho certeza disso, tá? O triptofano, ele é um aminoácido que ele é utilizado como precursor para sintetizar uma vitamina no nosso organismo, que vai ser a vitamina B3, a nossa niacina, que vocês já estudaram em Bioquímica 1. Além disso, quais seriam as outras funções do triptófano em espanhol? Triptofano em português, né? Então, tá aqui, ó. O nosso corpo utiliza triptofano para quê? Para sintetizar proteína, assim como todos os outros demais. Também ele vai ser utilizado para produzir vitamina B3, niacina. Gente, para produzir niacina, esse triptofano ele precisa também de outras duas vitaminas, B2 e B6, senão ele não consegue fazer essa conversão, ok? Agora, uma outra característica do triptofano é que esse triptofano, quando ele chega no cérebro, ele pode ser transformado em serotonina, ok? Mas para isso ele conta com a ajuda de uma vitamina também, que é a vitamina B6, que vai ser a piridoxina de novo aqui. E aí, como serotonina, né, ele ajuda em relação à nossa memória, nosso estado de ânimo, nosso apetite, então ele pode ser utilizado também como auxiliar em distintas patologias, depressão, né, ansiedade também, transtorno obsessivo compulsivo, estresse, etc. Agora, esse triptofano, com a ajuda da vitamina B6, que é transformada em serotonina, a serotonina, por sua vez, ela é precursor de um hormônio. Olhem só, uma está ligada ao outro. Que hormônio é esse? É a nossa melatonina. Vocês já ouviram falar de melatonina porque tem suplemento de melatonina, tem suplemento de triptofano também, não é? De todos eles. E a melatonina, ela, o que ela vai fazer, né? Qual é a função? É o nosso relógio biológico, a nossa melatonina. Ela regula esse nosso ciclo sueño-vigília. E esses níveis de melatonina, pessoal, elas não são constantes ao longo do dia, tá? Então, durante o dia, o que acontece, tá? Elas se encontram diminuídas. Agora, de tardezinha, já está escurecendo, então os níveis de melatonina, eles devem aumentar, né? Então, elas são utilizadas para tratamento, né, de alterações do sono. Já vimos que o nosso corpo, então, ele transforma triptofano em niacina, vitamina B3, e indiretamente ele ajuda para obtenção de energia. Lembrem que o triptofano, quando ele chega ao cérebro, ele é transformado em serotonina, mas para isso ele conta com a ajuda da vitamina B6. Então, uma deficiência da B6, de novo aqui, pode causar o quê? Confusão, depressão, perda de memória, uma rápida degeneração do cérebro, dificuldade para prestar atenção, fadiga e insônia. Tá, pessoal? Então, o conteúdo de prova vai ser até aqui, ok? Até aqui. E lembre-se, né? Não estou me despedindo porque falta triglicéridos ainda. Tudo vai dar certo, né? Gente, eu coloquei aqui, tá? Porque achei muito legal. Professora, a prova está muito grande, não dá para fazer em 2 horas, não sei quanto tempo vocês têm. Aí ele fala, use um catalisador, use uma enzima. Mas brincadeiras à parte, tá? Em relação não somente à prova de bioquímica, então para todas as provas é o que eu desejo para vocês, tá? Arrase, brilhe, confie, foco, força, boa prova, boa semana de prova para vocês também, tá? Como eu digo para vocês sempre, aprendam para vocês, tá? Para o conhecimento de vocês. Agora, só um pouquinho, tá? Eu vou voltar um pouquinho lá aos triglicéridos, tá, pessoal? Não saiam ainda, porque eu não peguei nem a lista de chamada de vocês. Deixa eu ver aqui onde tá os meus lipídios. Tá aqui. Deixa eu só abrir aqui. Só vou voltar aqui. Só um pouquinho. Gente, então, o que a biossíntese dos triglicéridos? Então, antes de começar essa biossíntese, então vamos ver essa diferença novamente